Empresários melhoram propostas e negociação progride. Na terceira rodada da negociação salarial dos trabalhadores de TI, o CEPROSP aumenta o índice de reajuste linear, chegando a 7,3%. O SINDI-PD luta por 7,8%. A discussão em torno da PLR do Vale Refeição está na condição imposta pelo sindicato patronal de aplicar os benefícios em empresas com mais de 100 empregados em relação ao Vale Refeição e com mais de 50 no caso da PLR. O SINDI-PD aceita as restrições se elas forem eliminadas com o tempo e propõe que, em 2014, o Vale Refeição seja aplicado em todas as companhias. Da mesma forma, a PLR valeria para todos já em 2013. Os empresários mantiveram a proposta dos pisos, mas o SINDI-PD acredita que é possível alcançar o reajuste de 9,1%. No banco de horas, os patrões querem fixar 75% nas primeiras 120 horas e 100% nas excedentes, dentro do quadrimestre. Com base na redução da jornada de 44 para 40 horas, o SINDI-PD busca 75% nas primeiras 100 horas e 100% nas demais. Outra possibilidade é manter as condições do CEPROSP, porém com pagamento trimestral. Houve consenso na hora extra de 75% nas primeiras 2 horas e 100% nas demais e nos finais de semana. Acompanhem os vídeos da negociação. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Conforme nossa última reunião, nós convocamos uma assembleia para discutir eventuais modificações da nossa proposta, da última proposta, que nós não chegamos ao entendimento. Como eu falei desde o início das nossas negociações, a gente gostaria de fechar um acordo, certo? Não deixar em suspenso qualquer possibilidade nossa de entrarmos em processo de dissídio. E apresentamos as propostas, desde o início, propostas que melhoravam e melhoram as condições salariais e melhoram também as condições de benefícios, no caso do Vale Refeição e possibilidade de negociação do PLR. Dentro desse princípio, a gente sempre colocou que nós estávamos colocando já os itens para fechar o acordo, Neto. Não para postergar a negociação o mínimo possível. Evidentemente, pequenos ajustes dentro de uma negociação são possíveis e isso é o que nós fizemos. Nós levamos a nossa Assembleia essa possibilidade de uma alteração de algumas coisas que foram colocadas na segunda reunião que nós tivemos. Bem, nós em todas essas, desde o primeiro início das negociações, né, eu queria dizer que a gente sempre avançou em função do nosso entendimento em relação ao pedido de vocês. Evidentemente, vocês também fizeram na primeira reunião uma contraproposta. Na segunda, infelizmente, não sentimos uma contraproposta com relação muito avançada, no nosso entendimento, evidentemente. E então nós estamos aqui para tentar ver se a gente chega a uma conclusão final, se possível, ainda hoje. Se não, não sei qual será o nosso posicionamento com relação a uma outra alternativa. Nós pretendemos esgotar em todas as possibilidades para fazer um acordo que seja bom para ambas as partes. Bem, dentro dessa visão, Neto, com relação aos pisos salariais, a gente entende que já avançou o suficiente com relação aos pisos. Nós fizemos os arredondamentos, desde a primeira vez nós oferecemos 8%, chegamos a 8,5%. Então, dentro dos pisos salariais, a gente entende que já colocou as coisas dentro de um âmbito já razoável. Com relação ao PLR, também a gente entendeu, Neto,
e isso gostaria de deixar bem claro, que a intenção não é deixar de negociar o PLR, tanto por parte da empresa como por parte do empregado. O que a gente está colocando é um limite e uma informação por parte da empresa que possa demonstrar a imediata início das negociações. Por isso a nossa proposta de colocar obrigação para as empresas acima de 50 funcionários informarem o SINDI-PD da possibilidade ou não das negociações. E quando não, da impossibilidade, inclusive justificando o porquê dessa impossibilidade. Como, inclusive, cartas que você mostrou com relação a isso, se você atendeu à reivindicação da própria empresa. Isso aí, Neto, é mais um processo de início de negociação. Não fica vedado ao SINDI-PD e aos funcionários pedirem essa possibilidade de um acordo sobre PLR. Né? Essa é uma manifestação que obrigatoriamente a empresa o fará e a gente coloca um prazo para que ela se manifeste. Se ela não se manifestou até aquele prazo, evidentemente a empresa poderá ser convidada à negociação. Né? Por isso a gente colocou esse limite de 50 pessoas. Com relação ao Vale-Refeição, a gente avançou no seguinte sentido. Na última reunião, nós pedimos que o Vale-Refeição obrigatoriamente seja implementado a R$10, com PAT, para as empresas acima de 150 funcionários. Nós temos uma proposta a fazer. Esse ano a gente colocaria 100 funcionários. E o ano que vem, já pré-determinado, para 50 funcionários. Certo? Então nós nos comprometemos que em 2013 já todas as empresas acima de 50 funcionários implementariam o Vale-Refeição. Certo? Para dar um fôlego para as pequenas empresas, inclusive se administrarem melhor, avaliarem os custos disso, para poder implementar esse benefício social que está sendo implementado. Com a condição, evidentemente, aquela cláusula que eu falei, que se houver uma decisão judicial, poderá ser pago em dinheiro, né? dentro dessa cláusula. Então já houve um avanço no problema do Vale-Refeição. Com relação à hora extra, a gente já manifestou que concorda com 75% de hora extra fora do banco de horas. E no banco de hora, Neto, a gente concorda em aumentar também o percentual em vez de 60% como é hoje, de chegarmos aos 75% também dentro do banco de horas. E mantermos as condições do banco de horas do jeito que está. Tem um item do banco de horas onde poderá apresentar, e hoje está lá, as informações. Nós concordamos em colocar deverá apresentar. Certo? Deverá apresentar as informações sobre o banco de horas. Né? Poderá, tiramos o poderá e colocamos deverá. Certo? Isso é uma alteração que a gente aceita colocar, né? E com isso nós vamos adaptar o banco de horas com esses procedimentos. Essas foram as principais alterações que nós solicitamos. Temos um pequeno reajuste com relação ao índice geral. Nós estamos propondo um índice geral de 7,3%. Em vez de 7,1%, 7,3%. Aumentamos um pouco a possibilidade de ter um pequeno aumento com relação ao índice de 7,1%.
Então essas seriam inicialmente as nossas propostas e dentro daquele espírito para fechar o acordo, né? Então nós aumentamos o índice geral, melhoramos as condições com relação ao vale de refeição e mantivemos o PLR daquele formato, mas sem, a gente pode colocar no sentido de que o SINDI-PD não terá nenhuma proibição de fazer eventualmente acordo em PLR. Simplesmente as empresas se obrigarão dentro de um prazo, a gente pode estipular 30 dias depois de assinada a convenção coletiva, de informar o SINDI-PD se vai ou não implementar isso, 30, 60 dias, é uma questão de ajuste isso aí. Então, com isso a gente estaria fazendo um esforço para que essas empresas possam se manifestar o mais rapidamente possível, se pode ou não, e quando não puderem, justificar o porquê não pode, né? Na carta de opção, a gente justificar o porquê que não pode. Aquelas empresas que já estão fazendo, já fizeram e vem procurando fazer, evidentemente isso não teria problema, tá? Então essa é a nossa proposta de negociação para a gente acordar. Gostaria que vocês analisassem e dizendo mais uma vez, Neto, que o processo é nós tentarmos fazer com que todo o setor tenha essa possibilidade de competição no mercado. E tem empresas pequenas, grandes, pequenas, como nós temos no sistema tributário, pequenas e grandes empresas que têm sistema tributário diferenciado. Também eu acho que no nosso caso nós deveríamos fazer isso em função do tamanho da empresa, não em termos de reajuste salarial, que eu acho que o reajuste salarial ainda nós fizemos uma vez isso e não deu muito resultado em termos de capacidade de empresa. Isso a gente entende que tem que ser igual para todos, para todas as empresas. Mas ajustes de benefícios sociais eu acho que a gente pode deixar de uma forma diferenciada. Tá bom? Tá bom. Eu pediria um intervalo. Sim. Para quem pudesse dar uma analisada e ver como é que nós podemos falar cerca de cada um em todos os pontos. Pode ser? Tá bom, pode ser. Obrigado.